Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, Bancários de Guarulhos, Eloy Pietá Oficial e pela TV Guarulhos, canal 508 da NET e canal 3, aliás, canal 3 da NET, 508 da Vivo. Estou já me confundindo, mas não é isso daí. Sou o Vanderlei Ramazini e estarei com vocês nos próximos 30 minutos à frente do programa Olhar Cidadão, em parceria com o programa Fique Ligado do nosso companheiro Eloy Pietá. Hoje vamos conversar com ela, Shirley Margotto, no italiano agora, a nossa companheira Shirley, que é terapeuta, é psicanalista, né? É empresária, foi bancária, foi diretora do Sindicato dos Bancários aqui de Guarulhos, na área de saúde, né? Então a Shirley é uma grande companheira. E depois da nossa vinheta, vamos entrar no assunto do dia, que é relações abusivas. Solta a nossa vinheta. Estamos de volta com ela, Shirley, nossa companheira de luta, de guerra, sempre ativa, sempre parceira. E hoje nós vamos ouvi-la falar sobre um tema de grande importância na sociedade brasileira e não só na brasileira, acho que mundial. Esse tema tem grande relevância, porque se a gente for levantar, eu peguei algumas informações aqui por uma introdução com a Shirley, 18 milhões de mulheres foram vítimas de violência doméstica apenas em 2022. É um número absurdo para a questão da violência contra a mulher. O Brasil registrou um pico de feminicídios em 2022, com vítimas a cada 6 horas. Né? É um número muito expressivo nessa questão. E para finalizar essa questão de dados, segundo o Monitor da Violência, mais de 1,4 mil mulheres foram vítimas do crime, o maior número desde a lei de feminicídio. Então, nós temos dados importantes que relatam a questão da violência, do relacionamento abusivo que tem a ver com esses números. E para isso, eu peço à nossa companheira Shirley que se apresente aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores e fale um pouco da sua vivência. Shirley, prazer em recebê-la, viu? Prazer é meu, estou muito feliz de estar essa noite aqui com vocês. Vanderlei, muito obrigada. Realmente é uma honra estar aqui, podendo falar com uma parte de um público que já me conhece e também com um público para quem a qual eu sou uma novidade. Então, recebo essa noite muito feliz, assim, de poder tratar desse assunto. Não do assunto em si, mas da possibilidade de falar disso. Por quê? O que é o relacionamento abusivo? O que é o relacionamento tóxico? Nós, lá atrás, a nossa experiência sindical, você ainda como sindicalista, está sempre combatendo nas agências bancárias o assédio moral. O que é isso? O assédio moral é um relacionamento abusivo? É, sim, um tipo de relacionamento abusivo. Mas essa noite o que eu venho falar é sobre relacionamento abusivo dentro do relacionamento de uma relação estável, né? Então, como ele acontece, quando ele começa a acontecer, quais são as características de que uma pessoa está passando por um relacionamento abusivo, o que a gente pode estar fazendo para contribuir, se isso é crime ou não, se a pessoa que está abusando está doente ou está manipulando. Então, são todas essas coisas aí que a gente pode bater esse papo essa noite, Vanderlei. Legal, Shirley, obrigado. E mais um dado aqui importante, ó. De acordo com o levantamento, houve um crescimento de 5% em comparação a 2021. É o maior registro de casos desde que a lei do feminicídio entrou em vigor em 2015. Para a gente iniciar, Shirley, diz para nós aí, qual é os sinais de um relacionamento abusivo, né? E como percebê-los? Como você coloca isso para quem está nos assistindo? Primeiro que assim, a pessoa, vamos colocar assim, o abusador e a pessoa abusada, ok? Esse relacionamento, ele não começa com abuso, é sempre isso que eu vou estar falando, vou estar reforçando. Não começa com uma violência física, nem uma violência emocional. Pelo contrário, um relacionamento desse começa com o que a gente chama de love bomb, ou seja, uma bomba de amor, um bombardeio de amor. É aquele relacionamento muito impulsivo,
que começa de uma hora para outra, onde um mais cedo do que o outro, do que se imagina, já vai falando que ama, que a pessoa é tudo aquilo que ela esperava na vida, é aquela pessoa que já quer envolver com casamento ou com viver juntos em um mesmo ambiente. Esse é o conhecido love bomb. Geralmente, o abusador vai se aproximar de uma pessoa que não tenha tido uma experiência amorosa feliz no último período, né? Ou que tenha vindo de um trauma. Então, ele faz todo um mapeamento ao redor dessas informações dessa pessoa, e ali ele vai criando para essa pessoa o que a gente chama de futuro falso, futuro fake, quer dizer, um futuro que não existe. Ele vai ali, olha, agora nós vamos fazer essa viagem, depois dessa viagem nós vamos trocar de casa, nós vamos mudar os móveis, olha, você vai voltar a trabalhar ou vai fazer aquele curso que você tanto queria, vai criando um falso futuro que nunca chega, nunca existe, nunca é realizado, mas mantém a vítima ali. Uma outra coisa que o relacionamento abusivo produz, Vanderlei, é o excesso de ciúmes. Ou a pessoa se confunde no início, achando que, por ela ter saído de um relacionamento anteriormente, onde ela foi deixada, onde ela ficou viúva, ou onde aconteceu algum evento traumático, ela acredita que a partir de então, com aquele novo relacionamento, as coisas vão mudar. Vem o love boom, né? Vem aquele bombardeio de amor, e aí também eu vou um bombardeio de cuidados, que na realidade não são cuidados, é a forma que o abusador está encontrando de mapear a vida daquela pessoa para ele poder começar a ter melhor controle sobre a vítima dele. E aí você diz assim, mas como alguém se propõe a se relacionar com outro alguém com base nessas estruturas? Porque nós estamos falando muitas vezes, na maioria das vezes, de pessoas narcisistas ou que tem o transtorno de personalidade narcisista, ou que tem traços muito acentuados da personalidade narcisista. É bom dizer que o transtorno não tem tratamento, já os traços de personalidade narcisistas podem ser acometidos por traumas da infância. E esse sim, se a pessoa aceitar um tratamento, o abusador começa a perceber que ele não age com empatia com as pessoas com as quais ele deveria agir. Entendi. E ele abusa, criando manipulações para poder fazer com que essa pessoa faça aquilo que ele quer. Diferente do narcisista, não. Ele foca aquela pessoa como sendo algo que ele não vai atingir nunca e que ele não vai poder ser nunca. Então, ele faz todo esse processo, tá, de se aproximar do super amor, dessa coisa de mostrar para todo mundo, olha, eu sou melhor do que o teu ex, eu sou o homem da sua vida, sou a mulher da sua vida, as pessoas virem, pessoas próximas a você, da sua confiança, virem e falar, essa pessoa foi feita para você, você foi feita para essa pessoa. Quando ele cria esse campo, então, de verdade, ele se mostra. E o perfil do narcisista é querer destruir aquela pessoa. Então, é patológico, é uma doença. E nessa linha que você coloca, Chico, o relacionamento abusivo, ele é um relacionamento tóxico, né? Que é colocado entre os dois. Por que é tão difícil sair desse relacionamento, Chico? Essa é uma pergunta excelente. A gente tem um fator químico aí. A pessoa que está sendo abusada por essa pessoa que ela ama, que ela criou um vínculo afetivo, de confiança, muitas vezes até de sociedade, não só na vida, mas nos negócios, ela vai sempre tentando acreditar que aquilo é uma fase, que aquilo vai ter uma mudança, que aquilo vai mudar, mas também, com o decorrer do tempo, o organismo da pessoa criou um sistema químico que é liberado durante esse processo de abuso e que o corpo se adapta. Olha que coisa mais maluca isso. Você se adapta quimicamente ao abuso, você cria uma codependência daquele relacionamento tóxico. Então, assim, as pessoas falam, elas chegam a dizer assim, eu não sei porque eu não consigo sair dessa relação, eu sei que essa pessoa não vai mudar,
eu sei que ele me faz mal, eu sei que ele faz coisas que parece que quer destruir a minha imagem, destruir a minha pessoa. Isso nem sei aonde foi amor um dia, e aí ela começa a identificar. Mas olha só, é muito importante dizer, Vanderlei, que o abusador, ele entra nesse processo quando ele é desmascarado, tá? Quando a pessoa entende que ela está passando por abuso e ela começa a comunicar a sua rede de apoio, suas amigas, seus familiares, ela começa a colocar outras pessoas para dizer assim, escuta, vem cá ver se eu não estou louca. Porque olha só, o abusador, uma das práticas do abusador é o gaslight. Então, você já imaginou você conviver com uma pessoa que esconde a chave do carro para dizer para você que você é doida, esquecida, que é melhor você procurar um médico, mas aquilo foi feito de forma proposital? Você já imaginou o que é viver com uma pessoa que mexe na sua carteira, tira o seu dinheiro, tira o seu cartão, para te dizer que você é uma pessoa que não presta atenção em nada, não olha, te fazer errar, te fazer entrar no errado de você? Então, isso é um abuso emocional, psicológico, que vai fazendo a pessoa, até que ela perceba que ela está vivenciando aquilo, ela fala, meu Deus, será que realmente eu não estou? Então ela começa a duvidar da própria sanidade mental dela, quando ela está se relacionando com o abusador. Ô Chico, você falou uma coisa interessante, a questão psicológica, né? Enquanto a pessoa psicologicamente ela não está enxergando isso, né? Na questão da mente dela, que ela acha, ela se sente culpada, né? É ela a culpada de tudo isso que está acontecendo, e não é. Mas quando isso passa da questão psicológica para a violência física, né? Tem um certo degrau pequeno para passar dessa É questão. minúsculo, é minúsculo, é minúsculo. Na grande maioria das vezes, ele não é praticado sozinho, a violência física, ela existe. E olha só, às vezes ela não está no ambiente familiar, o que é muito comum acontecer em um relacionamento abusivo. O homem ou a mulher não se agridem, mas eles agridem os filhos. Eles usam os filhos como bode expiatório. Então, aquele marido ou aquela mulher que é o abusador e que sabe que o esposo ou a esposa tem uma determinada preferência ou um maior cuidado com determinado filho, ele ataca. É doloroso falar isso, né? E também faz a gente refletir em vários momentos e aspectos da vida, entendeu? Então, assim, é preciso ter cuidado, porque é um pulo. E não quer dizer que, não havendo a violência física, a emocional seja menor, não é. Às vezes, eu acredito em dizer que ela talvez seja até pior, porque ela é até mais difícil de ser denunciada. Uma agressão física, infelizmente, ela gera um hematoma, ela gera um dano físico, que você tem ali um diagnóstico mais imediato. O dano e o transtorno emocional e o trauma gerado na vida de uma pessoa abusada pode perpetuar décadas, anos, né? Pode trazer dificuldade dela se relacionar e ter outros relacionamentos saudáveis. Tá. E aí o que é importante dizer, o abusador também procura por uma característica específica de pessoas. Geralmente são pessoas felizes, animadas, bem relacionadas, pessoas que têm certo prestígio, tá? E então, quando a gente fala na questão de relacionamento, Chico, a primeira coisa que vem na cabeça é sempre um homem e uma mulher, né? Mas tem o relacionamento abusivo também de pais com filhos, né? E tem relacionamento abusivo dos pais, sim, dos pais com os filhos, filhos com os pais. Tem filhos que são filhos que nem, ó, a maioria dessas pessoas que a gente fala hoje que são abusadores, tiveram na sua infância pais ou mães narcisistas. Então, eles vêm sendo vítima dessa violência emocional que não tem sido tratada. E que eu vejo hoje, Vanderlei, as redes sociais, trazendo luz a isso. Por quê? Você tem visto muitas influencers aí, ou influencers, denunciando relacionamentos abusivos, ou separações que a gente vê que depois termina
num pós, que vai mostrando que a relação tinha uma série de problemas, e é óbvio, assim como acontecia com as novelas, né, as pessoas olham agora para a vida, então, mais real do que novela, porque é o que está acontecendo nas redes sociais, e fala, caramba, mas isso aqui aconteceu já comigo em casa. Não, mas já no meu passado já me fizeram isso. Então, isso tem nome, né? E as pessoas vão dialogando entre si e vão buscando grupos para buscar informações, e as redes sociais promovem isso, né? Então, assim, por exemplo, no meu perfil mesmo, eu tenho o grupo Livre Sendo Você, que é para poder incentivar pessoas a se libertarem do abuso, né? Então, as pessoas vão reconhecendo essa fala, elas vão reconhecendo esse lugar, esse ambiente hostil, onde elas estão sendo colocadas e que elas estavam naturalizando. E aí elas vão descobrindo a causa da sua síndrome do pânico, elas vão descobrindo a causa do seu estresse, da sua insônia, da sua queda de cabelo, das suas doenças autoimunes e de todo um processo que vem por trás disso. Entendi. Shirley, vou fazer aqui uns agradecimentos que semana passada eu esqueci de agradecer algumas pessoas e me cobraram depois no WhatsApp. Uma delas foi a Luísa, nossa companheira. Luísa, beijo, Luísa. A Luísa Antes que ela cobrou que eu não cobre. tinha falado dela. Então nós temos aqui ó, o Rodrigo está nos acompanhando, parabéns pelo programa, o Ad Jackson, que é diretor aqui do sindicato, o Jonas, que é diretor também com a gente, o Tarciso, que é nosso apoiador, João Cardoso, que é nosso secretário de comunicação do sindicato, o Márcio, que você conhece, Márcio Augusto de Lima, Angélico Oliveira, o Aldo de Júlio, grande músico nos acompanhando, Luizinho Marques, a Ana Paula, aqui está a nossa companheira Rita, que é de Itaquá, com inclusão e trabalho, é um projeto que ela tem lá na região. E temos aqui também Arnaldo Fraga, Itanir Batista, Cícero Ferreira, Getúlio de Araújo, Marta Morato. A Marta Morato mandou um abraço para você aqui, viu? Sérgio Alberto da Silva, Maria José da Silva, Gil Cavalcante, Maria Adrenina. Maria Adrenina está sempre conosco aqui, toda terça-feira acompanhando. Um grande abraço a quem nos acompanha. E, Shirley, então, a todos vocês, muito obrigada que estão aqui, mas compartilhem, façam esse nosso vídeo, essa informação, chegar ao maior número de pessoas. Isso, esse vídeo vai ficar gravado aqui, depois vocês peguem, gravem eles, né? Ouçam bastante, repassem para quem de repente vocês imaginam assim, perceba que está tendo alguma coisa diferente no comportamento, que eu acho que o que mais importa nessa questão também é ter ajuda externa, né, Shirley? Porque a pessoa, como ela não vê que ela não está sendo vítima desses abusos, é importante que alguém enxergue isso também por ela, né? Eu costumo usar, eu falo que eu me tornei psicanalista nesse assunto por conta da experiência vivida e por conta de estudar, e aí também atender casos e casos que vieram depois disso. E realmente ajuda profissional para o diagnóstico de que você está numa relação abusiva, que você tem que fazer uma escolha, que a escolha muitas vezes, meus amores, não é ficar, é sair, tá? E aí, muitas vezes, por questões religiosas ou crenças da própria sociedade, muitas mulheres e muitos homens não escolhem sair dessa relação abusiva, adoecem, ficam, permanecem, correm até, às vezes, risco de vida. Então, assim, é necessário uma ajuda para você poder identificar. Eu tive essa ajuda quando eu passei por um relacionamento abusivo, então foi imprescindível para mim a presença daquele médico psiquiatra na época que deu todo o cenário para mim, desenhou aquilo que estava ali para mim, mas que já não era mais possível eu ver, porque realmente eu já estava, vamos dizer assim, anestesiada, eu já estava sem noção mais do que era a realidade, porque infelizmente é o que acaba acontecendo com a pessoa que vive o abuso por um longo período. Por isso que
é necessário buscar ajuda. Legal. Ô, Shirley, e uma coisa que soa até meio estranho, mas os homens também são vítimas de abusos, né? De relacionamentos abusivos, né? E acho que é importante também falar um pouquinho disso, porque senão eu acho Sim. que homens, não, homens não sofrem isso. Acho que é importante colocar também, né? Sim, e eu começo desde o início falando isso. Tem uma característica de ter mais mulheres? Tem, mas que o homem não sofra relacionamento abusivo, não. Homens também sofrem relacionamento abusivo, se relacionam com mulheres narcisistas, com mulheres abusivas, com mulheres que trazem realmente vários transtornos, mas na grande maioria das vezes eles não se tornam vítimas. Olha que interessante, Vanderlei. Não se tornam Eles vítimas. conseguem eles conseguem se safar a tempo. Então, talvez está aí essa percepção maior de que são as mulheres, porque as mulheres se tornam vítima, elas permanecem nessa relação. O homem, ele já identifica que tem alguma coisa errada, ele vai embora. A mulher, ela traz culturalmente com ela aquela coisa de tentar salvar o casamento, a família, porque a religião diz isso, ou porque a sociedade diz que é assim, ou porque a cultura da família não iria aceitar de outro jeito. Então, deu para ficar claro isso? Com certeza, São né? na mesma proporção, mas se tornam vítimas em maior proporção as mulheres por conta disso. Então, mulherada, vamos trabalhar essas crenças de que nós devemos permanecer dentro de um relacionamento abusivo, que faz parte de nós, ou que Deus nos colocou para passar isso, ou que somos as eleitas, elegíveis, enfim, qualquer coisa do tipo. Saia desse espaço. Perceba isso que eu estou falando para você. Os homens não ficam, eles não se tornam vítimas. Não se tornem vítimas também. E pegando um pouco da linha da sua profissão, na questão da psicanálise que tem, uma coisa é você conseguir detectar isso antes de criar um trauma, né? A partir do momento que se criou um trauma, Shirley, como superar esses traumas, né? Fala um pouquinho. Poxa, Vanderlei, sobre isso eu falava com uma pessoa hoje à tarde. O quanto era importante que agora, pelo processo de aceitação, né, porque a pessoa passa pelo processo de aceitação, aceitou, identificou que ela ela tem um prazo para sair daquele relacionamento, para ela poder, ela entender que o problema e a culpa não é dela. Primeira coisa, você não é nem se perdoar, é entender que você deu o seu melhor dentro de um relacionamento para alguém que já veio preparado para te extorquir emocionalmente. Tirar o seu melhor em proveito próprio e não veio proposto a fazer o movimento da troca, do dar e receber. Então, não achar que você vai novamente se relacionar com outras pessoas assim, mas entender que você tem características de uma pessoa que atrai esse tipo de pessoa. Então, não é que você tem o famoso dedo podre, não é isso. Mas você tem características especiais. Você geralmente é uma pessoa muito divertida, muito empática, como eu falei. Você tem uma grande, um grande círculo de amigos, de amizade. Então, é como se proteger. Como eu vou proteger a mim agora nos meus novos relacionamentos e perceber se a pessoa está se relacionando comigo ou com o que eu posso favorecer para ela. Né? Se há um jogo de interesses aí. E é estar consciente dos seus sentimentos e emoções. Estar consciente é uma escolha. É preciso estar consciente. Legal. Shirley, está mandando um abraço para você aqui também. O Adailton, nosso companheiro Dadá, está acompanhando também. Eita, ele não me convida para nada no sindicato. Inclusive, quero fazer uma reclamação aqui, viu, pessoal? Olha, Vocês ao me vivo aqui. convidem para o happy hour de vocês. Eu sou uma pessoa muito legal. Eu não sei o que o pessoal fala de mim, mas eu sou. Olha, mas Eu, pelo, vocês pelo têm menos me mérito, porque acho eu fiz um gente boa, convite e você tá? não foi. Ó, eu não fui no último, é verdade. Pode falar,
Tô fazendo a chorona aqui, nem posso, né, Vanderlei? Deixa quieto. Não pode, pode. Ô, Shirley, infelizmente nós vamos encaminhar, já estamos encaminhando para os nossos minutos finais. Eu queria que você fizesse as suas considerações em relação a esse tema, né? Deixasse aqui uma orientação para todos que nos assistiram. Né? E vamos voltar a conversar mais, porque você é uma grande empresária do ramo automobilístico, que eu sei, e nós vamos debater sobre a defesa do consumidor num próximo momento, viu? Isso é importante e eu gosto desse tema, defesa do consumidor. Tem muito assunto, tem mais assunto também para falar a respeito de lipedema, um diagnóstico bem interessante que acomete 5% da população mundial de mulheres, e eu, putz, grila, fui 5%, entrei lá, só tinha para ser 5%, eu falei, eu quero para mim, peguei. Então, vamos falar sobre isso também, mas olha só, quero falar uma coisa aqui para deixar com gostinho de quero mais. Dentro de relacionamento abusivo, existe uma coisa chamada triangulação. Então, você que está me assistindo, que tem um relacionamento com uma pessoa hoje, que a todo momento diz para você a respeito de uma pessoa do passado, ou te incomoda com o relacionamento antigo, faz você acreditar que ainda é amado por um outro alguém, isso se chama triangulação, tá? É um tipo de abuso, é uma forma que a pessoa usa para poder fazer você se sentir menos, menor, prejudicado, ou não te colocar em segurança dentro do relacionamento, tá? Quem faz isso, observe o que você está fazendo, se você está fazendo isso, se você já fez, como eu mesmo já falei, todos nós temos traços de narcisistas, olha só. Então, observa se você já manipulou os sentimentos e emoções de uma pessoa, fazendo uma triangulação de uma situação que nem existia. Seja responsável pelas emoções do outro. Eu acho que é o grande recado da noite. Legal. Tenha responsabilidade com as emoções das outras pessoas. Não brinque com os sentimentos e emoções das pessoas. Isso pode acabar com a vida de uma pessoa por longos anos. Seja responsável. Muito bom o recado deixado aí para todos. A Sâmia Micaeli está mandando um abraço para você aqui, maravilhosa Shirley. O Jansen a Sâmia é minha assistente aqui em casa, querida, ouviu falar, ó. Ouviu falar um monte. Que legal. Então, vamos encerrar nossa programação. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até a próxima terça-feira. Fique ligado, estamos de olho. Um forte abraço. Beijo, chama que eu volto, hein, gente? Pode chamar de novo.